E aí pessoal, estamos aqui para falar sobre o lance da vida do mestre nacional Antônio Carlos Rezende, partida que ele jogou de negras contra o grande mestre inglês Mark Hebden, jogado em Hastings, 1990, né? Torneio super tradicional. É, e ele tem muito orgulho dessa partida, porque ele ganhou um jogador muito forte, de negras. Ele tinha acabado de chegar de viagem, nem deu tempo de ir pro hotel, já foi jogar, né? Torneio na Inglaterra, super cansativo, e ainda assim ele conseguiu uma vitória saindo de uma posição muito, muito difícil. E ele foi conseguindo resistir, e essa posição talvez marque um momento chave da partida. Quem quiser descobrir o lance do Rezende, dá uma pausada e pensa um pouquinho. E aí, pessoal, alguma ideia? Bom, primeiro, sim, é uma posição totalmente tática, não tem muitas questões posicionais para discutir, né? Só que o branco sacrificou material, né? Tá com uma qualidade, um peão a menos, mas tem uma ameaça mortal de cavalo por F6 cheque, e quando o rei sai, dama por H7 mate. Sacrificar a dama não é suficiente, né? Esse detalhe é importante. Outro detalhe é que bispo F5 defendendo H7 não tem, porque o cavalo pega. Então já é uma situação quase desesperadora. Mesma coisa, cavalo E4, bispo E4 pega. Então, o lance do Rezende, ele é único, mas ele é um tema que eu acho muito interessante, e ele é mais relevante do que a gente imagina em posições de defesa. Que é, o cara tem uma ameaça, então eu jogo um lance de rei de maneira que a ameaça do cara não seja toda com cheques. E aí eu ganho um tempo para tentar fazer um contra-jogo. A ordem, eu mudo a ordem dos meus lances. E aqui o lance correto e único, absolutamente único para seguir no jogo é rei H8 exclama. A ideia toda é que se as brancas capturarem cavalo por F6, eu vou ter o cheque em D1, inclusive dando mate, né? Cavalo F6 seria um erro enorme. Simplesmente porque cavalo por F6 não é cheque. Mas a partida seguiu, ainda tem várias coisas interessantes, mas sem esse H8 a partida já teria acabado no ato, né? E o Rezende fala depois, comenta na entrevista, que depois de RH8 o jogador de brancas gastou meia hora, ou seja, claramente era um lance que talvez ele tivesse deixado passar, né? As brancas jogaram B4, que é um lance importante, e aí cavalo D3. O cavalo não tem uma casa muito boa para ir, sem atrapalhar nada. E agora, de novo, a questão, que eu acho que é muito interessante, na partida as brancas jogaram o lance rei G1, que é um erro sério, e depois de dama F8 exclama, volta a defesa, né? E mate dama por F6 cheque, dama G7 e não tem nada. As brancas tiveram que depois de dama F8 voltar a dama, e o Rezende ganhou muito bem, e já estava ganho depois de dama F8. Mas uma variante que eu acho que é extremamente relevante é se as brancas jogam um cavalo por F6 aqui, porque o cavalo negro atrapalha a dama negra, né? Eu não tenho cheque aqui, não tenho sequer a dama voltando para defender o mate. Então esse é um lance extremamente preocupante. Só relembrando, o rei H8, o principal é simplesmente o fato de cavalo para F6 não ser cheque. Não é para trazer torre G8, não é para defender de outra forma. É simplesmente para, por um lance, o cavalo saiu de D5 e a dama negra consegue ativar. Mas as negras têm que ver a combinação cavalo F2 cheque, e quando o rei G1, não dama D1 cheque, que as brancas vão escapar dos cheques, mas cavalo H3, né? Exclama, tem que tomar. Aí dama D4 cheque, é importante ser nessa casa e não em D1, porque as brancas poderiam voltar ao bispo. O rei tem que ir para G2, porque senão ou o bispo cai com cheque, ou eu consigo dar cheque perpétuo. Aí dama B2 cheque, de novo, única. De novo eu não consigo sair com o rei para F1 porque o bispo cai com cheque, esse detalhe é importante. Daí tem toda a ideia do cavalo H3. Se rei F3, por exemplo, eu jogo dama C3 cheque. E de novo, eu não posso voltar, simplesmente acabar com os perpétuos com dama E3, porque eu troco e como em H3 ganhando. Então depois de dama B2 cheque tem que jogar rei G1, e aí eu jogo dama D4, e as brancas não tem nada melhor que repetir a posição e empatar. Esse recurso é essencial para fazer tudo isso funcionar. E é uma variante que muito provavelmente ambos jogadores perceberam dentro do tabuleiro. Porque senão o cara de brancas com certeza teria jogado cavalo para F6. O cara, não quero menosprezar, o grande mestre inglês. E toda a variante de defesa com rei H8 do Rezende não teria sido suficiente.
Então, às vezes, a gente pega o lance simplesinho como RH8, mas dentro dele está embutido uma ideia de sacrifício de cavalo para buscar um cheque perpétuo. O jogador de brancas talvez enlouquecido com a ideia de que seu ataque pudesse não funcionar, né, e não queria empatar, arriscou tudo para ganhar, e aí o Rezende soube punir ele exemplarmente. Bom, quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, e amanhã estamos liberando a entrevista com esse grande jogador de Osasco. Até mais, pessoal!